Fala, minha turma, como é que vocês estão? Galera, como é bom fazer parte desse grupo de pessoas que está aqui comigo na mesa hoje. Hoje nós estamos com a mesa bem, estamos com o CEO de empresa, a gente está com a pessoa que mexe com bombas de água, o secretário da cultura, o secretário da indústria e comércio do outro, o outro mexe com containers marítimos e um do agronegócio. O que será que vai sair hoje desse podcast? Rock, meu amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Realmente é uma honra, né? Poder contar com a ilustre presença de pessoas tão queridas aqui, né? Nosso ciclo de amizade aqui, prestigiando a inauguração da nossa segunda sala do Voz. Muito obrigado, Jarley, Everton, Marcelo e o nosso querido ilustre secretário de Indústria e Comércio da Maria. Isso aí, com muita alegria. Estamos aqui nesse momento importantíssimo aqui para o meu amigo Rock, Voz Podcast. Esse projeto que eu tenho certeza que vai ser muito importante para a nossa cidade de Trindade, contemplando aí com certeza o setor empresarial, o setor público, as lideranças. Então desejar boa sorte e que tenhamos aí um canal de comunicação importante para disseminarmos todas as informações da nossa querida cidade de Trindade. E você, Marcelo? Uma satisfação, uma honra estar aqui com homens de negócio, nosso secretário da Indústria e Comércio e diversos negócios aqui nós temos representado nesse momento aqui nesse podcast. E é muita alegria para nós ter isso aqui bem pertinho de nós, com o nosso amigo aqui, e podermos gravar aqui e trazer pautas dentro da área da indústria, da produção realizada aqui no nosso município. Jair. Muito bem, Jarley, Daniel, Jarley. Eu gostaria de agradecer, Daniel, o convite, o Rock também, o convite de vocês, né? Para a gente vir cá conhecer. Primeiro, essa estrutura que vocês fizeram aqui é uma coisa maravilhosa, né? Eu já nunca tinha visto uma sala de podcast tão bonita e bem feita igual vocês fizeram. E para nós do agronegócio é muito importante, né, participar desse tipo de coisa, para a gente entender o quanto nós temos que avançar ainda no nosso setor. O quanto. Você, enquanto estava falando ali, eu estava pensando, né, e a mente vai longe, né? Quantas coisas nós podemos fazer para comunicar com o nosso público. Muito obrigado, viu, pelo convite. Opa, muito agradecido, Everson. Eu quero agradecer também o convite, parabenizar o Daniel e o Rock pela ideia de trazer isso para Trindade. Trindade sempre saindo na frente. Com certeza esse empreendimento é referência no estado de Goiás, o primeiro do estado de Goiás, com certeza. E vai ser disseminado. Com certeza um empreendimento que já se comprovou já sucesso pela qualidade dos equipamentos e agradecer também os colegas aqui, empresários, secretário de Indústria e Comércio que está aqui com a gente, prestigiando esse lançamento, né? Maravilha. Jair, eu vou começar com você hoje. Vamos lá. Já que você falou que teve um clique ali, que despertou que um podcast hoje poderia ajudar vocês. Como seria essa ajuda? Você acha que na comunicação digital? Eu imaginei, quando me conta a sua ideia, só pra gente. Escutando você falar lá e ficava pensando, falei, gente, hoje a gente olha para o setor do agronegócio e a gente vê uma substituição de pessoas no comando do agronegócio, né? Você tem pessoas mais velhas deixando seus filhos assumirem os seus locais de trabalho. Hoje os pais estão ali na diretoria financeira, está ali no controle, né? Digamos que seja o CEO, né, das fazendas. Jair, só para completar rapidinho, o Ricardo Arantes, você conhece ele, né? Sim. Ele tem um programa comigo lá do podcast. Ele fala, Rock, para vocês todos, que o maior problema hoje de gestão das grandes fazendas é que os filhos não querem assumir a fazenda mais, Rock. É verdade. É isso aí que você está falando. Por quê? Porque às vezes o ambiente do filho é um ambiente muito digital. E quando você olha para esse tipo de negócio que vocês estão fazendo no podcast aqui, eu fico pensando, esse aqui pode ser sim, com certeza, um caminho da gente se comunicar com esse público mais jovem que está à frente das fazendas agora nesse momento. E outra, olha, os jovens estão olhando o mundo de uma forma diferente, né? Eles querem um ambiente produtivo mais digital, mais limpo, mais ambientalmente correto. Está aí o caminho da gente iniciar uma conversa. Com certeza. Eu acho que a comunicação, né, ela durante muito tempo ela foi monopolizada, né? O rádio, TV que a gente tinha era muito caro, né? Então a gente tinha poucas vozes sendo ouvidas, né? E as redes sociais deram voz, né,
a bastante gente, abriu, né? E eu acho que democracia, realmente, a verdadeira democracia é essa, né? Todo mundo tem um direito. E os podcasts vieram com toda a força, né? E entraram realmente. Eu fiquei apaixonado, assim, quando eu conheci, né? A primeira vez que eu até gravei com o Daniel. E, obviamente, como eu sou empresário, eu acabo, logicamente, trazendo a coisa para a minha realidade, né? E aí a gente começou a desenvolver um trabalho em cima disso. Incrível como que você faz uma ideia evoluir rapidamente, como que você consegue, às vezes, até criar narrativas, pro bem ou pro mal, lógico, né? Correto. Mas, logicamente, a gente está aqui falando de negócios, né? Então, assim, o canal do podcast hoje, ele realmente tem uma capacidade de alcance que é imensurável, Daniel. Nós gravamos lá no Estúdio 1 lá, com a médica, né? Ela é dona de academia e médica. Você lembra a especialidade dela, Daniel? Ela é de harmonização, né? Harmonização facial. É. Nós gravamos com ela lá, ela tem uma quantidade... Estética, né? Uma quantidade relevante de seguidores. Em 14 dias deu 900 e poucos mil, quase 1 milhão de visualização. Então, você imagina, né? O que é isso, né? Agora... Você vai fazer, por exemplo, um programa de 30 segundos para uma TV, você gasta uma fortuna. Não, Rock, interessante também, porque às vezes hoje, gente, o pessoal olha muito as visualizações. Só que deixa eu explicar uma coisa para você. Tem assunto que a gente fala, que dá 40 mil visualizações. Mas, por exemplo, a gente gravou um podcast de agronegócio. Quem que vai assistir esse podcast? O pessoal do agronegócio, certo? Esse dia eu gravei com o pessoal que estava mostrando um produto, amigo do Rock, da PJ. O que ele é? Ele é um importador da China. Então, assim, as visualizações, às vezes, não vão ter alta. Muito alta. Mas quem assistiu é seu público. Ele fechou um negócio milionário em São Paulo. Através do podcast. Então, assim, às vezes o povo fala, não deu muito. Mas deu visualizar. Né? Fechou um negócio importante. É o que vale, né? É o que vale, você tá entendendo? Às vezes você grava o seu aqui. É igual você falar, mas meu público tem 200 pessoas só em Goiânia. Beleza. Filho, se você fechar um negócio, por causa do podcast que você gravou aqui, um podcast, e Daniel, já valeu a pena. Coisa também, eu não podia deixar de falar aqui, né? O secretário está aí da Indústria e Comércio. Que também veio à cabeça na hora que a gente estava conversando. A nossa mais nova, recente empresa que está sendo formatada agora, né? A Trindade S.A. A Trindade S.A. tem que comunicar com o investidor, mostrar a nossa Trindade para o mundo. Perfeito. O podcast é um caminho. Você lembra que quando eu visitei, a primeira vez que eu vim aqui, que o Rock me chamou, eu vim cá, eu falei assim, ô secretário, nós temos que montar um podcast lá dentro. Certeza. Eu bato nessa tecla, gente. A Trindade S.A. tem que tocar um podcast, um programa de podcast para colocar nosso município no mundo. Sim, perfeito. O Jarley disse isso e eu ratifico o que ele está dizendo, porque dentro do ambiente da Trindade S.A., nós tenhamos esse ambiente, porque é um canal muito próximo, muito proveitoso, para você ter uma comunicação do setor público com o setor produtivo, com o desenvolvimento socioeconômico da cidade, falar das políticas públicas que estão sendo destinadas aí ao setor produtivo, quer seja o agro, a indústria, o comércio, a prestação de serviço, falarmos aí das principais projetos que estão sendo criados, falar aí, por exemplo, disseminarmos que Trindade hoje se enquadra, Daniel, no rol das 100 principais cidades do interior do Brasil, e nós estamos falando de um contexto de 5.570 municípios, onde a Urban System, uma empresa a nível nacional de pesquisa de mercado, inserindo Trindade nesse contexto das 100 principais cidades para se fazer negócio ou para se fazer, ou para se empreender. Se trouxermos isso para o ambiente aí, das 319 cidades com mais de 100 mil habitantes, e aí eu abro um parênteses para dizer que isso corresponde a 50% da população, Roque Marcelo, nós estamos inseridos na 26ª colocação, estamos trabalhando muito no contexto de digitalização dos processos, de desburocratização, de tecnologia da informação, para que de fato tenhamos uma cidade extremamente inteligente e possa atender certamente todas as demandas dos nossos munícipes. Esse tem sido o desejo, esse tem sido a vontade e a determinação do nosso prefeito Marley. Então esse canal
entre o setor público e o setor produtivo, certamente nós iremos aqui em parceria com o ROC, e também, dentro desse contexto que o Jarley falou, da Trindade S.A., levar todas essas informações, porque a Trindade S.A. vem, já finalizando, como um projeto que vai trazer o salto de desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade. Não, e tem uma coisa, Maria, vocês podem aproveitar assim, o que Trindade tem de oferecer para melhor pessoa, porque Trindade hoje é uma cidade conhecida nacionalmente por causa da Romaria do Divino Pai Eterno. Eu acho o seguinte, que se vocês montarem um podcast lá, esse podcast, ele pode ser até, por exemplo, ele não vai gravar um podcast por dia, ele pode ser tipo uma televisão online, entendeu? Tal horário, vocês vão se tornar uma rádio e TV pública. Acessou, faz o marketing, acessou os QR Code, os canal, ele vai virar uma central de informações. Sem falar que os patrocinadores que as indústrias que estão em volta da região de Trindade, principalmente na festa de Trindade, vão querer fazer anúncio com vocês lá, às vezes num programa, alguma coisa. Então só isso já paga o podcast inteiro. Vamos supor, tem um horário, vai ter um horário fixo, toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, vamos falar do agro. Às 10 horas da manhã, uma outra programação no ar. Você está entendendo? Ele vai ser um central de negócios. Perfeito. Pronto, no ar. É isso. E sempre divulgando o quê? O lado positivo da prefeitura. Daniel, o mais importante que eu acho interessante do podcast é que é orgânico. Não tem... Orgânico. É o que eu falo, é gente falando pra gente. Exatamente. Então não é aquela coisa formatada de estúdio, né? Que você tem pessoas que são praticamente treinadas, né? Uma coisa bem robótica mesmo para aquilo ali. Não, você tem gente falando pra gente. Então é de forma orgânica. Né? Outra coisa, Roque, vamos falar culturalmente. Vem um artista lá em Trindade, vocês vão trazer um artista. Cara, chama esse artista lá para entrevistar. Você entrevista. Né? Uai, que é isso, velho? Eu percebo que além do a gente alcançar o nosso público, porque pegando carona aqui no rock, realmente existia um monopólio. E o acesso a essa mídia era muito caro, que acabava impossibilitando muitos empresários. O podcast nos dá esse estreitamento. E não só nós alcançarmos o nosso público-alvo, como também nós somos alcançados. Ontem eu tive um problema, eu precisava urgente de uma pessoa que atendesse na área de inox. Eu mandei num grupo nosso aqui, simplesinho, eu buscando em Goiânia. Aí, rapidinho, alguém me falou o local que tinha uma pessoa que fazia esse tipo de trabalho. Um quarteirão depois da minha empresa, do lado. Na hora ele já veio. Recentemente eu tive uma outra situação que eu mando para Jato de Areia, em Goiânia. Aí eu procurei aqui no Polo e me informaram que tem um aqui no Ponta Caiana mesmo, que faz esse tipo de trabalho. Então, nós também somos alcançados. Quando eu buscar um container agora, eu sei que nós temos um vizinho trabalhando com o container. Eu ia até perguntar para ele. Não, e outra coisa, ele tem uma ideia de montar um podcast dentro de um container. Legal. Itinerante, né? Itinerante, E trazendo essa realidade agora do podcast, essa qualidade dessa mídia, até quero comparar aqui com o meu produto com dos colegas empresários que estão aqui comigo. Qual que é a mídia que eu utilizo hoje? É Google e Instagram. Sim. Né? Então, nunca foi para o YouTube. Não foi para o YouTube. Então você vai estar aqui com a gente agora. Então a gente. já vamos fazer o contrato. É uma mídia super importante. E hoje eu só vendo Google e Instagram. Nós vamos começar a ver eu não tenho cliente que vai na minha empresa comprar. Minhas vendas são digital. Tudo digital. Aí, Roque. E já tem muitos anos que é assim. Ninguém vai lá na minha porta comprar. Olha, semana passada eu vi uma entrevista de um CEO da Mercado Livre e eu fiquei assustado. A gente que tem negócios, né, e a gente precisa estar muito atento com o que está acontecendo lá fora, né. O Mercado Livre, em 2019, para você ter noção, ele tinha, se não me falha a ideia, ele tinha uma participação no mercado do varejo da ordem de, acho que 15%. Hoje, o Mercado Livre, ele tinha 15%, e o primeiro lugar, que era uma loja física, tinha 20 e poucos %. O primeiro lugar. E ele tinha 15%. Hoje o Mercado Livre tem 47%. E o segundo lugar está com 15%. E o resto é que compõe essa coisa. Agora, você já imaginou o que significa isso? Mercado Livre e Amazon, cara, estão praticamente... o dono da Amazon é uma das pessoas mais ricas do mundo. Dominando. Então, assim... Agora, o tanto que o custo da pessoa ter uma estrutura hoje para atender no comércio e ter uma concorrência digital, né?
Igual o pessoal da 44, está sofrendo muito com isso também, né? Porque é uma estrutura cara e concorrendo hoje no grupo de WhatsApp, que são as ferramentas que está vendendo hoje. É o WhatsApp, Google, Instagram, YouTube, TikTok. E a Secretaria de Indústria e Comércio, com esse olhar aí da importância do marketplace, do e-commerce, das vendas digitais, estamos intensificando, levando aos empreendedores da nossa cidade de Trindade aí educação continuada, Daniel, para que eles possam absorver esse conteúdo, porque eu falo com uma certa propriedade, porque pós-pandemia houve uma vertente de atuação por parte dos empreendedores nessas vendas do mercado digital. Então, o empreendedor precisa de ter esse conhecimento, porque a venda no espaço físico, ela acaba tendo a migração de forma muito acentuada para a venda digital. Então, é nesse conteúdo que a Secretaria também tem voltado as suas ações. Secretário, só completando, Roque, esse projeto que vocês estão fazendo é para não deixar as lojas físicas fecharem, né? Porque há uma tendência... Porque assim, está indo para o digital com tudo, né? Há uma tendência dessa migração, né? Sobretudo por conta de problema de saúde pública tão avassalador que houve a nível mundial. Então há essa tendência e essas vamos dizer, o setor terciário, que são o comércio e a prestação de serviço, voltando muito para essa questão do digital. E a gente, com esse olhar sensível, preocupados, nós, em parceria com o Sebrae, estamos levando esses projetos de educação continuada, cursos, palestras, oficinas, mentorias, até de forma descentralizadas, para que o empreendedor possa usar melhor todo esse mecanismo para alavancar seu negócio, para intensificar, incrementar suas vendas, intensificar a sua relação com o cliente, né? Zé, eu sempre digo o seguinte, a boa conversa é onde surge, às vezes, as boas ideias. E me veio pegando aqui a deixa do meu amigo Marcelo, aqui, que ele falou que às vezes está muito próximo da gente e a gente não sabe. Vamos lançar aí uma parceria, Voz, by Secretaria dos Comércios, abrindo o canal no Voz, vamos abrir lá no Voz, para receber currículos de quem está em Trindade hoje e quer trabalhar. Muita gente não sabe que existe um polo industrial aqui. Eu tô com vagas abertas aqui, Zé, tem 2 anos. Eu não tiro a placa, mas anúncio direto. Eu já divulguei muito a sua placa, viu? Você não consegue preencher. E agora a gente está precisando de mais pessoas agora. E aí o que acontece? A pessoa às vezes está trabalhando em Goiânia, certo? A cidade aqui acaba se dando cidade de dormitório, sendo que às vezes do lado dele aqui, tem uma vaga. Perfeito, Roque. Você tem uma oportunidade, só que as pessoas não sabem. Então vamos aproveitar, vamos usar o canal do Voz, vamos fazer uma parceria com a Secretaria, Daniel, vamos. E abrir e divulgar. Gente, olha, tá aqui, tem vaga, manda seu currículo aqui pro Voz e a gente distribui isso no grupo. E outra coisa, vocês, até a sala lá ficar pronta, a gente pode disponibilizar um horário aqui para eles, Roque. É igual ele que falou, vamos falar. Não, tá aqui, não tá aqui. Jarley falou. Vamos lá, igual o Jarley falou, vamos falar do agronegócio. Às vezes o agronegócio está passando dificuldade agora, igual a gente está sabendo agora, por causa da guerra, por causa do óleo diesel. Essa necessidade já chegou aqui em Goiás? Parece que eu estou vendo só para lá. Eu costumo falar que o agronegócio, uma leitura muito simples para o público entender. Nós estamos passando por um processo de uma tsunami. A tsunami ela foi, então grandes receitas, grandes custos e tal. E na época, inclusive, do secretário, você estava falando da pandemia, nessa época, né? Então os preços foram tudo para cima. Né? Para vocês terem uma noção, um pneu de uma máquina, antes da pandemia, custava 8 mil. Um pneu da mesma máquina hoje custa 22. 18 a 22 mil. Casa esse aumento? Infelizmente, a pandemia trouxe toda essa realidade para nós. E tudo que não é muito bem conduzido acaba tendo uma explosão. Então, você teve uma explosão de preço, você teve uma explosão de área que foram abertas, mais produção, mais preço, mais inflação em cima do negócio. E agora nós temos o mundo voltando para a realidade. Quer dizer, é o retorno da tsunami. O mundo voltando para a realidade. Os preços voltando, né, para a casinha e os custos ainda não. Ou seja, você não tem receita suficiente para pagar os custos que você tem. Essa é a realidade do agronegócio, infelizmente. Né, o setor inteiro está passando por isso. Né, nunca teve
tamanha inadimplência como tem hoje no setor do agro, né? É o pedido de recuperação judicial recorde em 30 anos no agronegócio. Infelizmente, é o que está passando. A preocupação que temos que ter com toda essa situação, até porque todos nós sabemos a importância e a relevância do agro hoje como mola propulsora do país. Lógico. O setor como um todo, a sociedade como um todo vai sentir isso. Né? Mas, Roque, infelizmente. Dentro do que você se posicionou, eu quero agradecer aqui esse espaço e eu tenho certeza que a gente vai consolidar essa parceria, porque eu concordo plenamente com o que você está me dizendo, até porque estive como secretário de Trabalho e Geração de Emprego, aí por um período, Daniel, de aproximadamente 1 ano, e a gente sabe que há uma certa dificuldade em o trabalhador encontrar a vaga na empresa e a empresa, aumentando o seu setor produtivo, aumentando a sua demanda, ela evidentemente requer a necessidade de contratação e ela não consegue alcançar esse colaborador. Então, por mais que a gente tenha ferramentas, ou inclusive digitais, para estreitar esse relacionamento, para um encontrar com o outro, a gente pode disseminar essa informação que a gente vai resolver aqui, entendo eu, duas pontas, né? Os empreendedores que estão necessitando dos colaboradores e os colaboradores que estão desejando ocupar as vagas de emprego disponíveis por parte dessas empresas. Muito bem, eu gostaria de insistir, secretário, da gente voltar nesse assunto em breve, da gente fazer o nosso podcast. Com certeza. E o próximo... Eu acho que, igual o colega falou, o Daniel falou, a gente tem uma agenda, né, dá para fazer uma agenda semanal positiva, envolvendo os empresários de Trindade, Daniel. os assuntos mais sensíveis, né? Mostrando ainda mais as coisas que o Marlin tem feito tão bem feitas, né? Então, lá é o lugar. Sim. E esse projeto da Trindade S.A. é um projeto que foi idealizado pelo nosso prefeito Marlin, é um projeto que vai trazer, de fato, um salto de desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade, e nós temos a felicidade aqui de termos aqui membros da Trindade S.A. E a próxima pauta aqui do Voz Podcast, eu tenho certeza que vai ser com o prefeito Marlin Júnior, para que a gente possa mostrar aos nossos munícipes, mostrar ao nosso setor produtivo o quanto vai ser importante a atuação da Trindade S.A. na nossa cidade. Não é isso, Jarley? É isso mesmo, com certeza. Pegando um gancho aqui no Jarley, essa ferramenta de venda, que eu vejo esse podcast como uma ferramenta de venda, mais uma ferramenta de venda para nós empresários. Né? E hoje o empresário ele precisa crescer no Brasil. Por quê? Porque a inflação hoje ela engole o empresário. Se o empresário hoje fatura 500 mil por mês em janeiro, 500 mil em dezembro, já não é 500 mil mais. E às vezes você não consegue repassar em preço. Às vezes não, a maioria das vezes. É o que está acontecendo. O custo está subindo, o custo continua subindo, e o preço, às vezes, você tem que... E o poder de compra está diminuindo. Você tem que voltar o preço e não consegue essa contrapartida no custo, que é o exemplo que o Jarley deu de pneu, de tudo, né? Energia. Aí vem todo esse contexto do processo... Aí vem processo inflacionário, juntando com taxa de juros da altura que está, que é a nossa Selic, e aí vem aquela situação. Eu preciso maximizar os meus resultados, mas eu não consigo minimizar os meus custos, né? Por conta dessa situação toda. Então, acaba sendo um gargalo. Dinheiro está caríssimo. A taxa de juros taxa de juros está uma loucura. Agora, infelizmente. Taxa de juros 15%. Se você conseguir crescer com a taxa de juros dessa, seu negócio tem que ser... Por isso que estar redondinho. Por isso que eu digo que o nosso setor... Legal, né? Por isso, Daniel... Você estava falando do negócio da taxa de juros, né? Falando mais uma vez do meu setor. O governo subsidiava a agricultura de alguma forma, o governo federal, né? Hoje, então a taxa era 6% ao ano, né? Alguma coisa assim, 8%, né? No máximo 10%. Né? É aceitável, né? Hoje um banco oficial, infelizmente, não vou falar nomes, por que não? Problemas. O Banco do Brasil, por exemplo, oferece taxas aí de 1,8%. É um absurdo. O que você faz com uma taxa de 1,8% no agro? Fala aí. No agro não, em qualquer setor da economia. A mais barata hoje que eu vejo no mercado, que lançou agora, foi o FGI. E com garantia ainda. 1,75. Mais correção. E não vamos longe. Para o empresário. Então, assim, tem uma carência, tudo bem, mas está correndo juro.
Eu venho Tá do no setor, limite. eu venho do setor Como é que você bancário, cresce? eu fiquei Difícil. 10 anos em banco. E Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e depois o BNDES são bancos que vieram com a proposta, né, de subsidiar. Eles não são bancos para ter lucro. Correto. Eles podem fechar ali pau a pau, porque a proposta deles, né, É fomentar, é né? fomentar. Fomentar a É economia. fomentar. Então, quando você pega um BNDES com 1,7, que é o cartão BNDES, e que ninguém consegue, Ninguém consegue. tá Esquece o resto. Tá Eu não fomentando vou o quê? falar mais em Esquece. BNDES. Acabou. Então, assim, Não vou falar. aí eu vou falar para você, quem é o pequeno empresário hoje que tem acesso ao dinheiro do BNDES? Você conhece algum? Não, esquece. Eu tenho uma fila de clientes aqui, desesperado. Eles estão tentando liberando, cartão não, Rock? BNDES. Não libera. Não libera. Aquele. E a taxa, Daniel, eu tenho, né? A gente tem aqui o cartão BNDES, né? Porque é antigo, né? Mas hoje não consegue mais. Aquele cliente nosso que veio aqui hoje, do hospitalar, sabe? Ele tinha conseguido um dinheiro lá. O BNDES, é o que eu falo para você, como o Jarei colocou. Aí tem um ano de carência, não é? 8% geralmente tem. ao ano. 8% ao ano. Porque, na verdade, nós estamos competindo com o mundo. E Hoje quando o você governo tem- toma muito mais recursos do que qualquer outro empresário. Você vai concorrer com o governo de que jeito? Você tem um Paraguai aqui do Adianta. lado. Você tem um Paraguai aqui Muitas do lado, empresas por estão exemplo. indo para o Paraguai. Você tem um Paraguai aqui do lado, por exemplo, que está praticando taxa de menos de 1%. Menos de 1%. Você tem bancos europeus que estão no Paraguai emprestando dinheiro com carência, com taxa de menos de 1%. Ô, Rock, eu vou te fazer uma Você vai pergunta concorrer. só para o pessoal que está assistindo a gente entender, porque igual eu mesmo, eu sou meio leigo no assunto. O que está causando essa taxa de juro alto desse jeito? Você acha que é o brasileiro que não está pagando as contas em dia? Primeiro é o contexto você inflacionário, né? Que se eu tenho que. Por que aqui é tão alta a taxa de tenho- juros, Rock? é Por que no Brasil é tão alto? Por que? Contexto inflacionário, vamos dizer, inflacionário para você combater a primeira ferramenta que se usa nas políticas econômicas acaba sendo a elevação da taxa de juros, né? Porque senão você não consegue conter isso. Na aí. minha opinião, infelizmente, nós temos hoje, nós estamos livre o canal, né? Nós temos hoje, na minha opinião, nós temos um governo que Gasta absurdo. gasta Gasta muito pouco. mais do que arrecada. O governo Né? gastador. É um governo que não tem um plano assim de desenvolvimento do Brasil, pelo contrário, é de retenção de desenvolvimento do Brasil. Um governo que concorre com qualquer empresário na tomada de recursos. Né? Se eu vou lá na porta do banco, o governo também vai. Se eu pago 1,7, eu pago 1,8. Se eu pago 1,2, ele paga 2,2. Como é que eu vou concorrer com o governo? O governo é um mau tomador de recursos, ele não para de gastar. Para de gastar. Né? Então você vê que nesse ambiente do governo federal, jamais vai ter um Brasil que desenvolvimentista esquece. Enquanto isso não mudar, é o nosso desafio, secretário, aqui de Trindade. Né? Nós temos um governo aqui extremamente positivo, Sim. né, sob uma pressão do governo federal extremamente negativa. O que nós temos que fazer? Nós temos que se virar nos 30 aqui, para segurar a onda. Não. Né, do nosso município, do estado. O Caiado fez uma coisa maravilhosa aqui no nosso estado, do Transformou meu ponto de nosso vista. estado, né? Em termos de segurança. Em termos de segurança, não posso nem falar nada. Né? Um estado que Agora- cresce 2 vezes acima da média nacional. Um governo que faz com que os municípios, por exemplo, Trindade, tenha êxitos aí no prefeito Marden nessa gestão. Um governo que tem apoiado as nossas ações, que tem transformado o estado, que vai certamente com o projeto do Eu estou Daniel dizendo isso, continuar transformando. Zé Maria, secretário, porque é o cenário que nasce, né? A Trindade S.A. que está nascendo, é esse cenário duro, muito duro, né? A gente tem que ter consciência disso, saber o que fazer. E nós aqui do polo, né, de Trindade, industrial, o cenário que nós estamos enfrentando. Infelizmente, isso aí não tem que sair nunca da nossa pauta, porque nós estamos enfrentando problemas graves. Graves. Como você falou, recurso caro, um cenário escasso e vai. Só pegando a deixa aqui, você tem a noção, a dificuldade que a gente tem de vender. Porque às vezes eu tenho clientes que querem comprar, mas ele precisa do quê? Do recurso. Nós criamos aqui dentro da empresa, hoje, um núcleo especializado nisso. Então, o cliente chega aqui, ele faz a proposta dele, a gente já põe ali se ele quer capital de giro e tudo, e nós hoje estamos ligados, né? Esse núcleo nosso, que é um núcleo financeiro, ligado a várias plataformas, hoje,
para buscar o melhor recurso e viabilizar esse recurso para ele, esse empréstimo, para facilitar a nossa negociação. A gente não ganha nada com isso. Então, a gente está atuando praticamente com o banco. Você foi obrigado a cair para esse nicho aí, porque senão você diminui as vendas. Quando eu vi uma fila de orçamento travado porque estava dependendo de financiamento e financiamento, e o empresário hoje, ele é muito desorganizado. O empresário é muito desorganizado. Então, assim, o cara vai lá no Banco do Brasil para tomar um recurso, primeira coisa, consulta o Serasa dele, vai lá, busca, de repente, o que acontece? Ele tem uma certidão que está vencida, uma conta que ele deixou de pagar, já nega. Imediatamente, ele já tem uma queda no score dele. Quando ele regulariza, que ele volta, já tem outra coisa. Então, dificulta muito. E cada vez que ele tem uma negativa, o processo dele vai para baixo. E tem uma pilha lá. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos pegando na mão dele, pegando a documentação, conferindo tudo, checando tudo, e a gente só dá entrada quando a gente tem certeza que o crédito dele, que ele está 100% apto para não gastar para fazer a tomada de crédito. Faz o cadastro do cliente, falou, regulariza o que tem que fazer, porque senão vai voltar, né? Aí você perde todo o trabalho de orçamento, projeto. Ontem eu filiei a uma plataforma que chama Frank, uma plataforma do Sul, né? Ele só aceita ex-bancários, né? Como eu sou ex-bancário, eu fiz essa plataforma que vai fazer justamente esse trabalho. Chega aqui, pega o cliente, lança na plataforma, eles buscam fundos nacionais, internacionais, os principais bancos para financiar o cliente e para ir ver aonde, olha, a melhor operação para você é essa aqui. De acordo com o perfil. De acordo com o perfil. Porque às vezes você é cliente da Caixa Econômica. Você vai lá, ou o gerente não tem boa vontade de atender, ou a carteira está fechada. Pronto, acabou. Se você só é cliente da Caixa, acabou. Você volta para trás, onde você vai bater? No agiota. Aí a porta está surrada. Porque aí a taxa realmente é outra. E é onde você consegue um recurso mais rápido, né? Mas muito caro. Então, nós, enquanto empresário, eu estou falando para você, tem que estar se virando nos 30, cara. Você tem que vender o produto e tem que ainda correr atrás do crédito para o cliente te comprar. Mas é isso mesmo. Eu acho que nós, empresários, temos que ir nos reinventando, na verdade, para atender o cliente. Em momentos difíceis é assim que faz. Não tem outro caminho, não. Não tem. Não tem outro caminho, não. E eu te falo uma coisa para você. Assim, eu nunca vi, né? 10 anos, né? Cara, eu peguei plano Bless, eu peguei plano Verão, eu peguei esses planos que praticamente arrebentaram com o país aí, dentro da instituição financeira. E eu nunca vi um momento tão tenso. Delicado. Eu não falo em crise. Delicado. Eu falo de insegurança. A insegurança econômica e jurídica é tamanha que o empresário hoje ele fica com medo, cara. Ele tem ali, ele tem o projeto, um excelente projeto às vezes, o negócio tá ali e ele fala, não vou esperar. E parece que o ciclo nosso é terrível, né? Porque você sai é pandemia, é guerra, é isso e é aquilo. Parece que a gente não sai, é um ciclo vicioso, né? Eu pergunto aqui até para o Zé Maria, que está acompanhando aí muito da indústria já há alguns anos. Está chegando as perguntas para o Zé Maria. Diretamente para o Zé Maria, com toda essa dificuldade que nós temos aqui voltado para o empreendedor brasileiro. Podemos considerar, Zé, o empreendedor no Brasil um herói? Eu sempre digo nas minhas oportunidades que os empreendedores são abnegados, né? Eles sacrificam o dia a dia para empreenderem, para gerar renda, emprego, para contribuir com o desenvolvimento socioeconômico da cidade em que eles atuam. Então é assim, dificuldade de buscar um crédito, dificuldade às vezes de buscar uma mão de obra qualificada, dificuldade em relação ao mercado econômico, com taxa de juros lá em cima, com inflação também pesada. Não é isso. É por isso que o poder público, Marcelo, tem sempre que buscar um alinhamento estreito com todo o setor produtivo, quer seja o primário, o secundário, o terciário, porque eles têm a relevância, especialmente para a cidade de Trindade. Se a Trindade hoje está no rol que ocupa em relação ao desenvolvimento, muito se deve ao nosso setor produtivo, e nós estamos cônscios disso. O prefeito Marden está muito cônscio dessa importância, e a gente vai continuar trabalhando para criar políticas públicas para que possamos cada vez mais dar aí a sustentabilidade que esses empreendedores
necessitam no dia a dia. E essa dificuldade que nós vemos de crédito, eu estou ouvindo vocês falarem aqui, é 1,7, 1,8. E esse empreendedor, no começo da sua carreira, ele cai realmente na mão do agiota. E ele consegue trabalhar e multiplicar aquilo, às vezes, na casa aí dos seus 7, 10%, até que ele consegue. Até porque quando ele começa, ele não tem garantia, ele não tem score, ele não tem histórico no banco. Então, o único que vai confiar nele de emprestar um dinheiro é esse, de forma ilegal, com um juro muito alto. E ele ainda consegue se superar naquilo. É verdade. Roque, nós estamos indo para o final do nosso programa. Acho que todos aqui têm compromisso. E é uma gratidão imensa receber vocês aqui. Obrigado. Tá, todos vocês. Se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, o microfone está aberto para vocês soltarem a voz. Eu acho que o Jarley pode falar, fazer um convite aí, né? A gente falando aqui do agronegócio, nós vamos ter uma feira aí agora, né, Jarley? Sim. Você podia divulgar ela aí, fazer um convite do nosso público aí. Secretário. Bom, nós não poderíamos deixar passar essa oportunidade, Daniel, de convidar aí a todo o setor produtivo da nossa cidade de Trindade, aos nossos munícipes, aos nossos consumidores, para que estejam conosco aí na nossa Expotrim, que vai acontecer entre os dias 21 e 25 de abril, ali no nosso Carreiródromo, um momento onde teremos ali a Arena Rodeio, mas ali a gastronomia, os bares, shows importantíssimos para a nossa cidade. E já na parte de cima ali, Arena Exposição, onde teremos ali o nosso setor produtivo, ali com exposição de maquinários, também com o nosso pavilhão de negócios e network, ali com um telão onde teremos um momento para interação entre o empreendedor e todos aqueles que estarão visitando a nossa feira, ali umas baias com exposição de animais, a fazendinha ali do Arca Park também conosco, um momento também, uma ala especial para que os nossos comerciantes que atuam no segmento do agro, vinculado ao comércio, poderão ali promover a atividade mercantil, comercializando seus produtos. Enfim, um ambiente especialmente vinculado à indústria e comércio, no que tange ao desenvolvimento socioeconômico, que eu tenho certeza que vai ser um momento muito importante e a gente espera ter a presença de todos. Como empresário, secretário, eu, até Roque também, empresário do setor, né, está totalmente voltado para essa área, eu procurei a secretaria, né, e conversei muito com o Zé Maria. Falei, olha, nossa Expotrim é a primeira Expotrim. Primeira exposição agropecuária Trindade, correto? Sim, correto. Beleza. Procurei o Zé Maria e falei, Zé, nós temos que fazer uma exposição seguinte. Nós vamos fazer uma festa linda, uma festa mesmo linda, para atender toda a população de Trindade, né, comum e tal, população que quer participar de uma festa, quer assistir um rodeio, mas nós temos que ter também, na Expotrim, uma situação de negócio muito marcante para favorecer os produtores e os pecuaristas, produtores rurais, de uma forma geral, para favorecer esse pessoal, colocar as empresas em contato com esse povo. E não pode perder essa chance. Nós temos que fazer uma exposição com duas vertentes. Muito importante no setor empresarial e muito importante também no entretenimento. Sim. Porque daí, se a gente, dessa primeira versão, a gente conseguir essa característica, daí para frente a coisa flui, vai muito. Todo mundo tem que se esforçar para convidar o máximo número de produtores, inclusive gostaria de convidar já todos os produtores rurais que estiverem nos assistindo ou que vierem nos assistir, participar dessa feira. Porque vai ter sim um ambiente muito favorável para negócio, para vocês virem conhecer as empresas que estão aqui no nosso município. Até o Zé falou assim, Jarley, nós temos que preocupar em colocar lá as empresas de Trindade. Não foi isso que você me falou? Sim. Falei, lógico, temos sim. Vamos colocar as empresas de Trindade que podem levar produto de qualidade para o produtor. E o produtor tem que ser convidado para ele estar aqui, para ver isso. E nesse próprio ambiente também, a participação ali, Daniel, e de todos, do Sebrae, levando projetos de educação continuada, Sistema FAEG Senar, também atuando de forma
muito incisiva conosco, trazendo aí a carreta Senar, a carreta com cozinha show, ali o projeto também que nós vamos ter bancos para facilitarmos aí o crédito para o setor rural, enfim, entidades que nós já estendemos esses convites. Então tenho certeza que vai ser um ambiente muito favorável no aspecto de negócios e de fomento também, e esperamos ter aí a participação de todos nesse momento que vai marcar a primeira Expotrim da nossa cidade de Trindade. E o Voz vai estar lá, né, Daniel? O Voz vai estar lá presente, eu vou estar lá presente, a gente vai fazer até algumas matérias, entrevistando alguém, porque a gente tem esse trabalho também, tá? Então, gente, não percam, vai lá, vai fechar grandes negócios, vai comer uma comida gostosa e vai para rezar também, às vezes tem a igreja lá, a gente tem, né? Acho que atrai todos os públicos, é uma festa que atrai para todo mundo. Muito obrigado a vocês. Se alguém quer falar alguma coisa. Obrigado pelo convite. Bom demais estar com vocês, grandes amigos. Prestigiar aqui essa região, que é o Polo Industrial de Trindade. Estar com a presença do secretário aqui foi um grande prazer. A pessoa que está sempre nos apoiando aqui, a gente que vem na luta aqui, né, empreendendo em Trindade, e ter ele como nosso braço direito aqui. É excelente. Viu? Obrigado. Obrigado pelo você, Daniel. Obrigado, Roque, pela oportunidade. Parabéns por lançar mais essa ferramenta de venda, né? E sucesso. Marcelão. Minhas considerações finais, eu preciso lembrar que empreender, como nós falamos muito aqui, eu entendo que é aquele indivíduo, aquele sujeito que salta de um avião em pleno voo e ele desenvolve um paraquedas no meio do caminho. Fechou. Essa é a dificuldade, a pressão que submete aí o empreendedor. Mas, dentro disso, eu digo assim, que quem está empreendendo, não desistam, continua que vale a pena. E assim eu agradeço você, o Roque, o Daniel, por, mesmo no meio dessas dificuldades, fazer um investimento desse e trazer um podcast que pode abrir portas para muitos empreendedores, assim como nós estamos aqui. Não, eu vou contar rapidinho aqui. A gente estava gravando com a Ponta Tecnologia, que é uma empresa de tecnologia lá de Ribeirão Preto, e eles tinham um programa comigo lá no meu podcast. Aí de repente eles, não, vou trazer o empresário, meu cara, um dos meus melhores clientes, que era o Roque, né? Aí chegou o Roque lá, rapaz, chegou um caminhonetão, desceu, um óculos escuro. O Roque não anda, ele entrou desfilando assim. Aí quando ele falou assim, bom dia, eu falei, nasceu pra brilhar. Aí Deus é Deus é tão completo, que aí a mulher que era meu podcast tinha pedido a minha sala, porque ela ia fazer um projeto grande lá, aí falou, não, você tem que ir pro outro lado. Aí eu comentei com o Roque, não, faço muito melhor que você tem aqui, né? O mobiliário, o melhor, muito. Falei, fechou o negócio, a gente se conheceu, né, nos sintonizando, nós dois somos elétricos, sabe, é 11h30 da noite, a gente tá conversando, quando 5 horas da manhã, não importa, a gente... Sintonizou, né, Daniel? Entendeu? Sintonizamos demais, aí a gente começou esse projeto maravilhoso e tá dando certo aí, muito gratidão por isso. Gostei do desfile, bro. Gostei do desfile. Não, desfila. Isso não é só desfile, não. Mas negócio também, ó. Mas você sabe por que eu falei isso? É porque vocês não me conhecem ainda. É porque eu faço um trabalho dentro das empresas que chama um trabalho de arquétipo e simbologia. Assim, eu reestruturo a equipe de vendas para vender a melhor versão. Aí eu fiz esse trabalho aqui dentro do Roque. E o Roque, sem perceber, já tinha captado para ele essa versão. Tipo assim, porque quando você vai num lugar, você chega bem vestido, chegando, educado. Cara, você olha... Porque nós somos julgados o tempo todo. E a partir do momento que as pessoas nos julgam, dá o direito da gente julgar elas também. Sim, lógico. Entendeu? Então, tipo assim, hoje... Marcelo, você chegou aqui, pode saber que muita gente reparou nessa pulseira sua. O secretário já percebeu, porque um comentou com ele, você tá com a jaqueta do 007. Então, sim. Então, nós somos... Só tem artista aqui. Só tem artista. Então, nós somos julgados. Nós somos julgados o tempo todo. E outra, temperamental também. Eu já vi que ele é fleumático, o secretário já é mais sanguíneo, o outro é colérico, esse aqui. Então, assim, então é esse trabalho. Então, assim, a gente faz esse estudo
para onde a venda encaixa, onde do jeito que você vai abordar as pessoas. Então esse é o jeito certo. E o Rock no dia, inclusive, cara, o dono da empresa lá da ponta, todo desarrumado, desleixado. Eu falei para ele, quando você foi embora, eu falei, cara, você tá vendo a diferença do empresário que preocupa que aparece e o outro? Quem passou uma autoridade aqui? Sabe como você percebe que uma pessoa tá bem vestida, tá passando? Quando vocês estão num restaurante e quando a conta de bar chega, onde o garçom vai? Aquele que chegou desfilando. Onde o garçom vai? Onde o garçom vai? Entendeu? Onde o garçom vai? É, por aí, isso é uma dica. Preço 007, entendeu? Negativo, não, mas você sabe que você posso dar liberdade? Sim, claro. Me falar uma coisa para você. É porque o secretário, ele é fashionista. Ele é o jeito dele. Ele se veste do jeito que ele quer, ele tem essa barba moderna dele, branca. Ele é fashionista. Então, cada um é mais clássico, outro é fashionista. Então, assim, cada um tem a sua tem o seu temperamento. Daniel, a gente tem que respeitar. Tem um equívoco interessante que faz o seguinte: o cara veste bem, o empresário veste bem para se mostrar. Não é engano, é para ele ser ouvido. Justamente. Meu pai falava uma frase, meu pai era comerciante, né? E meu pai sempre falava o seguinte: meu filho, bem vestido, bem sucedido. Então, na verdade, dependendo da forma como que você está, é como você vai ser recebido. Então, cada situação, logicamente, dentro da sua própria condição, cada situação. Não, mas o bem vestido, às vezes, ele tá bem vestido. Mas é porque ele é fashionista, é o estilo dele. É o estilo jovem. Olha, você falou um exemplo, eu lembrei, a minha mãe falava assim que se conhecia um homem pelo sapato e pelo perfume. E aí um dia, numa instituição que eu faço parte, estava recebendo um novo associado e chegou um currículo daquele brilhante, aquele invejoso, sabe? Engenheiro nisso, pós-graduado, mestre, e trouxeram aquilo pra mim e a pessoa tava chegando bem na hora, assim. Aí quando eu olhei, eu falei assim, olha, mas olhando para aquele sapato lá, você acredita nesse currículo? Olha aí. Então tá bom, gente. Vamos lá, obrigado a vocês, obrigado. E até a próxima. Obrigado, Daniel, obrigado a todos, obrigado, Rock.